Olá! Se você me acompanha aí pelas redes sociais, já deve ter percebido que eu acreditava que 2020 seria efetivamente ainda um ano de bull market, ou seja, bolsas de valores ainda em crescimento. E por que eu acreditava nisso? Bom, pensando em cenário mundo, principalmente focado nos Estados Unidos, a gente tinha um cenário em que a bolsa americana já estava crescendo realmente há muitos anos, desde a última crise lá, 2008, 2009, a crise do subprime. Mas, por outro lado, o ano de 2020, lá no final, vai ser ainda um ano de eleições americanas. Ou seja, o Trump está buscando uma reeleição. Então, é muito provável que ele já tenha recomendado para o presidente do Fed, né, o Banco Central americano, que ele fizesse de tudo para que mantivesse a economia americana em franco crescimento. Então, com isso, está autorizado baixar a taxa de juros, está autorizado a injeção de liquidez, né, imprimir e injetar dólares no mercado. Então, é por isso que eu acreditava, né, que lá fora esse ainda seria um ano de crescimento. E aqui no Brasil a gente saiu da recessão saiu há pouquíssimo tempo. Se vocês lembrarem, o ano de 2016 foi um ano em que a gente teve aí a bolsa na sua mínima, não histórica, né, mas na sua mínima dos tempos recentes, dos períodos recentes, lá com o auge da crise Dilma, aquela questão de pedaladas fiscais e por aí vai. Então a gente está saindo desse movimento aí, a gente está em alta na nossa bolsa somente há 4 anos, enquanto os Estados Unidos já está há mais de 10 anos. Então, pensando somente aqui no Brasil, com certeza a gente ainda teria alguns anos pela frente de crescimento, de expansão, de aquecimento da economia. Infelizmente, eu não poderia ter estado mais errado na minha previsão. E aí, a ideia desse vídeo é explicar o cenário, né, por que eu estava errado na minha previsão, o que aconteceu, explicar aí sobre coronavírus, sobre guerra do petróleo, sobre cortes de juros, tanto lá nos Estados Unidos quanto possivelmente aqui no Brasil, e para onde a gente está caminhando nesse cenário já de crise, e o que a gente pode fazer, né, em relação aos nossos investimentos, como a gente deve se comportar. Então, se tudo isso te interessa, eu peço que você permaneça aqui no vídeo até o final, porque eu tenho certeza que será um conteúdo muito rico para você na sua jornada como investidor. A minha visão inicial em relação ao coronavírus era de que ele era simplesmente uma nova gripe, uma nova variação do coronavírus, né? Tanto é que o coronavírus o mundo já conhecia ele lá, principalmente na SARS e na MERS, que foram outras variações do coronavírus que deram problema no Oriente Médio e na Ásia aí alguns anos atrás. Agora volta, né, com uma nova força aí bastante contagiante, mas ainda, graças a Deus, pouco letal. Apesar disso, devido a todo esse cenário de contágio muito rápido, né, os governos estão tomando diversas medidas para que realmente esse vírus seja contido. E isso cria alguns impactos e cria algumas euforias, alguns desesperos, né, principalmente em relação aos mercados. Como eu já falei aí mais no início, o mercado, especialmente americano, o mercado de ações lá nos Estados Unidos, ele vinha crescendo praticamente em linha reta desde a última crise, que foi lá em 2008, 2009. Então a gente está falando aí de 10, 11 anos de expansão econômica. E ele já tinha se tornado o maior período sem crise da história. Então, nesse cenário, os investidores eles ficam com dois sentimentos que são opostos. O primeiro, eu já sei que ele subiu demais, então provavelmente está na hora de eu vender essas minhas posições, realizando lucro e ficar de fora aguardando. Esse é o primeiro sentimento. Agora, o segundo é que o cara já sabe que está há muito tempo crescendo e ele quer sair, mas ele tem medo de que se sair, ele vai perder mais uma pernada de alta, 10, 20, 30, 50% para cima. Então ele fica nessa. Ele sabe que ele deveria vender, mas ele não vende porque ele não sabe até onde vai acontecer essa subida. Então, nesse momento, o coronavírus apareceu como uma desculpa perfeita para que os investidores eles realizassem os seus lucros saindo da bolsa. Qual que foi o problema? Um grupo começou a fazer isso, causou quedas de algumas bolsas. Depois um outro grupo ficou sabendo desse movimento e foi vendendo também. E isso acaba virando uma bola de neve. No final do caminho, a galera já está se comportando por efeito manada e nem sabe mais porque está vendendo. Só está vendendo por causa do desespero. E é exatamente nesse momento que algo que começou como uma desculpa acaba trazendo um comportamento de uma crise. Agora, só para vocês terem uma noção um pouco maior do que eu estou falando em relação a esses períodos de queda e crescimento das bolsas, eu separei aqui duas imagens que estão aqui na sua tela agora. Primeiro vou falar do SP500, que é o principal índice acionário lá nos Estados Unidos, que reúne as 500 principais empresas americanas, e depois eu vou falar aqui do nosso índice
Bovespa, que reúne aí as cerca de 70 principais empresas aqui da nossa economia. Se vocês olharem aí o SP500, a gente tem um cenário de que em outubro de 2007 ele atingiu a sua maior cotação, atingindo aí os 1.576 pontos. Logo após veio a crise, trazendo aí a um valor mínimo de 666 pontos, um valor bastante sugestivo, em março de 2009. Depois disso a gente teve aí um período de recuperação, que eu estou chamando de período de retomada, por isso que ele está em azul, até abril de 2013, onde de novo o índice voltou na casa dos 1.576 pontos. Aqui é interessante você notar uma coisa. A bolsa americana nesse período caiu cerca de 60%. Mas para se recuperar até o mesmo nível que ela tinha antes da crise, ela teve que subir 136%. Então às vezes a gente fica na cabeça, não, se cair 50%, basta voltar 50% que retorna ao mesmo valor. Isso não é verdade. E aí é fácil de exemplificar isso. Imagina uma bolsa a 100 mil pontos. Se ela cair 50%, ela vai para 50 mil. Mas se ela subir de volta 50%, ela só vai para 75 mil pontos e não de volta por 100 mil. Então é necessário, na verdade, a partir dos 50 mil pontos, subir 100% para atingir o mesmo valor que tinha antes quando caiu só 50%. E aí repara que depois desse período, em abril de 2013, na verdade até antes desse período, até agora, fevereiro de 2020, a Bolsa Americana só praticamente subiu, é claro, com pequenos períodos de correção, né, que é saudável, é normal, mas ela praticamente só subiu, atingindo aí a máxima em fevereiro de 2020 de 3.393 pontos, uma alta de 409% lá desde o fundo do poço na crise do subprime. A gente está falando de uma valorização de 5 vezes. Cada $1.000 que o investidor colocou, ele saiu com $5.000. Cada $100.000 com $500.000 e por aí vai. E aí, no finalzinho aí do gráfico, vocês estão vendo a queda atual. Lá na Bolsa Americana, essa queda máxima foi, por enquanto, de 27% aqui no dia que eu estou gravando esse vídeo. Agora vamos ver aí o gráfico do Ibovespa. Diferente lá do SP500, a gente não teve a máxima em outubro de 2007, e sim em maio de 2008. Então, levou mais ou menos uns 7 meses para os efeitos dessa crise que começou lá nos Estados Unidos, chegarem aqui no Brasil. Eu até me lembro nessa época, o Lula falando que a crise era só uma marolinha. E realmente no início foi, mas depois pegou pesado. A nossa máxima lá em maio de 2008 foi aos 73.920 pontos. Depois disso a gente sofreu uma queda até outubro de 2008, chegando aos 29.435 pontos. Aí a gente está falando de uma queda de 60%. Lembra que nos Estados Unidos foi de 58%, ou seja, praticamente parecida a queda. Só que nesse caso aqui, lá nos Estados Unidos durou cerca de 15 meses para cair esses 60%. E aqui no Brasil, em somente 5 meses, caiu a mesma quantidade. Então você vê que ela foi uma crise, um choque muito mais rápido do que eles tiveram lá na Bolsa Americana. E aí depois disso a gente teve uma retomada quase total até outubro de 2010, onde a Bolsa chegou nos 73.109 pontos, né? Não chegou aí ao patamar que estava antes, dos 73.900, e isso representou uma alta de 148%. Então repara que caiu 60% e precisou de 148% e ainda não foi suficiente para chegar no mesmo patamar. Depois disso a gente teve uma nova mínima em janeiro de 2016, com toda aquela crise Dilma, pedaladas fiscais e tudo mais, onde a gente chegou em janeiro de 2016 aos 37 mil pontos, representando uma queda de 49% frente ao topo anterior. E aí depois disso a gente veio crescendo aí agora até janeiro de 2020, onde a gente chegou no patamar máximo de 119.593 pontos, atingindo aí 306%, 4 vezes de valorização. E até agora a gente tem uma queda máxima de 43% nessa crise aí relacionada ao coronavírus. Mas você sabe que essa crise ela não tem somente a ver com coronavírus. Também teve um caos que aconteceu lá numa reunião da OPEP+, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mais alguns aliados. Então teve um desentendimento aí entre a Arábia Saudita e a Rússia. Basicamente a Arábia Saudita estava sugerindo que eles diminuíssem a produção, a OPEP+, diminuísse a produção de petróleo para que o preço do petróleo fosse, do barril de petróleo aumentasse, né? Então com isso as suas operações se tornariam mais rentáveis, mais lucrativas. Só que a Rússia não concordou. E aí, como retaliação, a Arábia Saudita falou, então eu vou fazer o seguinte, não vou reduzir não, eu vou aumentar para o máximo a minha produção. Na verdade, o Sheikh Saudita, né, que é o comandante lá, o rei do país, vamos dizer assim, ele ordenou que
a produção fosse até maior do que a capacidade máxima da empresa lá deles que produz esse petróleo. Então isso quer dizer que a empresa está no máximo de sua produção e eles ainda estão torrando, né, queimando alguns barris do seu estoque estratégico. E aí, com todo esse aumento de produção, o resultado é óbvio e é o contrário do que antes eles queriam. Agora, o preço do barril do petróleo caiu bastante. Então, com isso, alguns países e algumas empresas que não são tão rentáveis assim, não tem uma margem tão grande na produção e venda de petróleo, na exploração, né, e na venda de petróleo, podem acabar sofrendo prejuízos ou tendo que parar um pouco a sua operação para que elas não venham, né, a sofrer esse choque no seu caixa. Voltando ao coronavírus, a gente já sabe que ele é um fenômeno, né, uma crise aí sanitária mundial. O epicentro dessa vez mudou, era lá na China, foi onde tudo começou, na província de Wuhan, e se mudou para a Europa, mais precisamente na Itália, onde o número de contaminados e mortos explodiu, infelizmente. E justamente de lá veio o primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil. Um senhor estava em viagem lá, contraiu a doença, veio para cá e de quebra também acabou contagiando a sua família que foi visitá-lo quando ele chegou, né? Enfim. Então a partir daí isso começou a se espalhar aqui no Brasil. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo a gente já tem um pouco mais de 200 casos confirmados. E infelizmente tivemos a notícia aí da primeira morte de um paciente que já tinha algumas complicações de saúde, né, e acabou vindo a falecer, infelizmente. E aí, com isso, os países passaram a adotar medidas sanitárias cada vez mais restritivas, até com proibição de circulação de pessoas, cancelamento de diversos trechos, né, de voo, tanto domésticos, né, voos nacionais, quanto voos internacionais, cinemas fechando, grandes eventos, até NBA, eventos de música, Lollapalooza, tudo sendo cancelado ou postergado. Isso pode efetivamente levar a um cenário de redução de receita. Aliás, isso provavelmente já está acontecendo no momento da gravação desse vídeo. Redução de receita, redução de margem e possivelmente, inclusive, a falência de algumas empresas, principalmente aquelas empresas pequenas, empresas de bairro, né, que não podem se dar o luxo de passar um mês sem faturar, ou passar um mês ou dois com faturamento, por exemplo, 50% menor do que num mês normal. E isso efetivamente vai levar a uma redução do ritmo de crescimento econômico ao redor de todo mundo, podendo inclusive zerar o crescimento e tornar-se uma recessão. Quando a gente tem 2 trimestres seguidos de queda no PIB de um país, declara-se que esse país, essa economia, está em recessão. E é bem possível que isso aconteça. Se não me engano, ontem o Trump confirmou essa possibilidade de que os Estados Unidos poderá sim entrar em recessão. Aqui no Brasil, eu imagino que a gente tenha um cenário também parecido nos próximos meses, caso isso não se resolva em tempo hábil, o mais rápido possível. E aí, para tentar conter um pouco essa possibilidade de recessão, né, essa desaceleração no ritmo econômico, os Estados Unidos implementou 2 principais medidas, né? Uma ele já vinha fazendo, na verdade, pelo menos dos últimos 8 anos, 10 anos, que é a injeção de liquidez. Quando o Fed, né, que é o Banco Central americano, ele imprime dinheiro e utiliza esse dinheiro para comprar alguns créditos podres aí no mercado, tirando esses créditos de circulação e fazendo com que a economia tenha um respiro. Esse é o primeiro caso. O segundo é através da redução da taxa básica de juros deles. É como se fosse a Selic lá, americana, que também veio acontecendo entre uma reunião e outra do Fed, né, aquelas reuniões que são ordinárias, né, que são comuns, que são pré-programadas, assim como a gente tem aqui o Copom no Brasil, que é o Comitê de Política Monetária, lá eles têm o FOMC, F-O-M-C. E é justamente essa reunião do Banco Central americano onde se decide o que eles vão fazer com a taxa de juros, subir, permanecer onde está ou reduzir. Então, nas últimas semanas a gente teve 2 reuniões extraordinárias do Banco Central americano, onde foi definido pelo corte de juros a 0. Então agora os Estados Unidos está com a taxa Selic deles entre 0 e 0,25%. Isso é realmente algo bastante preocupante. A expectativa inicial é que isso beneficie a economia, né? Porque essas 2 medidas que o Banco Central americano tomou, né, essa redução da taxa de juros e essa injeção de liquidez no mercado, elas funcionam como se fosse uma injeção de adrenalina num paciente que está meio em coma ali, meio desacordado, né? Você injeta ele
Ele acorda todo ativo, vai lá, trabalha 1, 2, 3 dias, uma semana, e aí ele vai, aquele efeito daquela injeção vai passando, ele vai perdendo energia, e no final ele volta a ficar em coma, ainda num cenário pior do que ele estava antes. Então, no efeito de curto prazo ele é bom porque ele agita a economia, mas no médio e longo prazo essas atitudes, essas medidas acabam sendo danosas para a economia de modo geral. Para vocês terem uma noção, somente na semana passada, na quinta e na sexta-feira, o governo americano, através do Banco Central, injetou 1,5 trilhão de dólares na economia através da rolagem de alguns contratos. E prometeu que vai fazer isso por mais algumas semanas, injetando 1 trilhão por semana, aí para ver se a economia vai reagir. E aí a gente chega num cenário de que eu me pergunto, o que mais eles farão? O que mais é possível fazer? Porque eles já reduziram a taxa básica de juros deles para zero, que é como se fosse um super trunfo do Banco Central. Toda vez que um Banco Central quer fomentar a economia, quer movimentar a economia, ele vai e baixa a taxa básica de juros. Mas já chegou a zero, o que ele pode fazer agora? Deixar negativo, como é o caso do Japão, por exemplo. Só que no Japão já não funcionou, em outros países que estão negativos também não funcionou. Então nos Estados Unidos muito provavelmente também não vai funcionar e vai criar um precedente perigosíssimo. Além disso, só resta realmente continuar injetando mais liquidez. Mas até quando vale a pena você ficar dando uma injeção de adrenalina num paciente moribundo para que ele volte à atividade, mas depois ele acaba piorando? Né? Quanto tempo mais a gente vai aguentar tentando subir de maneira artificial, tentando crescer a economia de maneira artificial? Eu acho que, na verdade, já passou da época, né? Conheço várias pessoas que já estavam pregando essa crise aí devido justamente a essa injeção de liquidez já há pelo menos 3, 4 anos. Acabou se postergando mais do que eles previam, mas isso é um cenário pior. É um cenário pior porque quanto mais você faz isso, pior vai ser a queda depois. Uma outra consequência interessante dessa medida, lá da redução da taxa de juros básica americana, é que isso traz uma possibilidade de redução também da nossa taxa básica de juros, aqui é a Selic. E aí, quando eu comentei sobre isso lá nos stories, no Instagram, eu cheguei até a ser questionado se não seria melhor o governo brasileiro, né, através do Banco Central, aumentar a Selic, né, fazendo com que esse spread entre a taxa nossa básica de juros e a deles fique maior, porque assim trairia dólares, né, trairia capital estrangeiro. Sim, é uma possibilidade isso acontecer. Realmente, provavelmente traria dólares, né? Seria uma medida esperada, uma consequência esperada desse aumento. Só que se você tem um paciente que está meio em coma ali, e você faz isso, é como se você tirasse o suporte dele de aparelho. Então você termina logo de matar o paciente de uma só vez. Então, por isso que eu acredito que na próxima reunião do cupom, que acontece nesta quarta-feira, dia 18 de março, a decisão será de mais corte na taxa básica de juros, saindo aí de um patamar de 4,25%, talvez para um 3,5%, 3,25%. A gente não sabe ainda, mas o mercado também, não só eu, esperamos que isso aconteça. E acredito também que você, de tanto me acompanhar, já saiba por que esse aumento ou redução da taxa Selic tem poder de acelerar ou frear uma economia. Uma explicação mais elaborada você vai encontrar nesse vídeo aqui. Mas, para não perder aqui o fio da meada, basicamente, se você tem uma taxa Selic baixa, que é o caso como a gente tem agora, com possibilidade de mais baixa, faz mais sentido consumir do que investir. Isso porque se você for investir, né, a gente falando de renda fixa, a gente vai ter um cenário de o seu dinheiro rendendo pouco depois de um ano. Por outro lado, consumir fica mais barato, porque um financiamento de casa, de carro, até os juros de cheque especial e rotativo do cartão acabam caindo, e vocês já vêm vendo isso também aqui nos últimos vídeos que eu tenho feito, falando sobre financiamento e tal. Então a gente tem esse cenário de que as pessoas preferem consumir do que investir. Se elas consomem, isso faz com que a receita das empresas, as margens aumentem. Então isso acaba ocasionando um crescimento aí do PIB. Voltando a falar de bolsa de valores, a nossa bolsa sentiu bastante os impactos aí dessa crise do coronavírus. A gente teve ao longo da última semana 5 acionamentos do Circuit Breaker. Basicamente o que acontece? Se a bolsa cair através do índice Bovespa, né, que é o principal, cair 10% no mesmo dia, em um só dia, a bolsa aciona pela primeira vez o Circuit Breaker, as negociações ficam paradas, ninguém compra, ninguém vende por 30 minutos. Depois que voltar, se cair mais 5%, totalizando 15% no dia, a gente fica parado por 1 hora,
e depois que voltar, se cair mais 5, aí sim, completando 20%, a gente fica parado por tempo indeterminado, podendo voltar no mesmo dia, mas não é comum, geralmente volta no dia seguinte ou quando a bolsa julgar melhor. Então a gente teve aí o primeiro circuit breaker no dia 9 de março, uma segunda-feira, após uma queda de 10%. O segundo que a gente teve foi na quarta-feira. O terceiro e o quarto foram na quinta, ou seja, na quinta-feira a gente teve uma queda de mais de 15%. Na verdade, a gente quase teve o terceiro circuit breaker, quase que a bolsa pôde pedir música no Fantástico, lá pro Tadeu Schmidt. Mas brincadeiras à parte, a gente chegou muito próximo dos 20% de queda, chegou a 19,5%, se eu não me engano. E só não chegou nos 20% porque a bolsa conseguiu proteger de algumas outras formas, através do leilão de alguns papéis, principalmente, que estavam com muita euforia, estavam caindo demais. E aí agora, na semana que eu estou gravando esse vídeo, a gente teve, por enquanto, um circuit breaker na segunda-feira, dia 16 de março. Uma coisa legal de você saber é que esse mecanismo de circuit breaker é um mecanismo efetivamente de proteção. Porque se chega um caso em que a bolsa está caindo 10, 15 ou 20%, isso quer dizer que os ânimos, as emoções estão à flor da pele. Então a bolsa acaba cortando as negociações para deixar a galera pensar por meia hora, uma hora ou por tempo indeterminado. Respirar, refletir o que estão fazendo. Porque geralmente a venda acontece porque a venda acontece. Uma coisa é um ciclo vicioso que vai se retroalimentando e acaba ficando com proporções enormes. E aí você lembra que eu falei lá que a nossa queda da bolsa em 2008 foi muito mais rápida do que a queda da bolsa americana também em 2008? Então, só que essa queda que a gente está vivendo agora, ela é muito mais rápida do que a nossa própria queda lá na última crise. Então eu fiz um estudo para mostrar isso. Em 2008, a nossa bolsa caiu cerca de 60,18% em 154 dias úteis. Isso dá uma média de queda de 0,39% ao dia. Já nesse momento atual, a gente já caiu 42,73% em somente 38 dias úteis. Então a gente está falando de uma queda de 1,12% ao dia. Ou seja, quase 3 vezes mais rápido do que a queda que a gente teve em 2008. Então acho que através desse vídeo já ficou evidente que a minha opinião, a minha impressão é que a gente já está vivendo uma crise, mas ainda não uma recessão, que é justamente quando a gente tem uma desaceleração e até uma negativação, vamos dizer assim, da economia, ou seja, quando a economia passa a retrair, o PIB passa a ficar menor ao invés de maior. Com certeza diversos setores já estão sofrendo, especialmente o setor de aviação, que praticamente não está podendo operar, já teve cancelamento aí de 70% dos trechos. Inclusive o setor de aviação americano já pediu um pacote de resgates lá para o governo americano no valor de 50 bilhões de dólares. Então eles realmente estão sofrendo muito com isso. Os pequenos empresários, as pequenas empresas, os bares, restaurantes de bairro, padarias, vão com certeza sofrer muito. Não sei se eles podem se dar o luxo de ficar aí um mês ou mais sem a receita normalizada. E essa realmente é a minha maior preocupação. Essa crise virar uma recessão e acabar se prolongando isso por muito mais tempo. O que a gente pode fazer então em momentos de crise como esse? Assim como o circuit breaker, pare. Respire, reflita, pense direitinho no que você vai fazer. Se você está com posições negativas na bolsa, eu também estou, a maioria das pessoas estão. Algumas mais, algumas menos, algumas tinham proteção na sua carteira, outras não tinham. Isso vai aí da aptidão e vai da experiência de cada um. Aproveite esse momento para aprender com seus próprios erros. Por exemplo, se você tinha um dinheiro na bolsa e que você precisava dele no curto prazo e por isso você está desesperado, você já errou no início. Você não podia ter um dinheiro na bolsa que você está esperando resgatar daqui a alguns meses. O dinheiro de bolsa é um dinheiro para longo prazo, 5, 10, 15, 20 anos. De preferência um dinheiro que você não vai precisar. Ao longo dessa queda do nosso índice de ações e também das ações pontualmente, vá fazendo novos aportes, vá comprando mais ações, porque você vai com isso vai diminuindo o seu preço médio nas ações e vai conseguindo ter cada vez mais ações. Ou se você entende um pouquinho de análise técnica, análise gráfica, tente avaliar, fazer seus estudos e ver quando será esse fundo do poço. Na verdade, quando será a gente nunca vai saber, não tem como saber. Mas é possível sim, através dessas análises, desses estudos, você identificar que já caiu tudo que tinha que cair, que voltou a subir. Nesse momento de voltar a subir, você não vai pegar lá a melhor cotação, mas vai com certeza pegar uma excelente cotação para as suas ações. Utilize sim parte das suas reservas de oportunidade
para momentos como esse de crise, mas utilize também dinheiro novo, ou seja, aquele dinheiro que está vindo do seu salário ali, que já estaria destinado a investimento em ações, coloque também esse dinheiro lá na bolsa. É um momento para ter medo? Não, não é um momento para ter medo, é um momento para você entender o que está acontecendo, se planejar e tomar as melhores decisões, não decisões com pressa. As crises são as melhores oportunidades para você multiplicar o seu patrimônio e adiantar todo o seu processo de aposentadoria e de independência financeira. Você tem a chance de comprar participações em empresas excelentes por um preço muito abaixo do que elas valem. Tem empresas já sendo negociadas abaixo do valor que elas têm de ativos, ou seja, é como se você valesse menos do que a casa que você tem, por exemplo. Não faz sentido. Então, nesse momento é sim o momento de comprar, porque quando isso voltar, você vai multiplicar muitas vezes o seu patrimônio. Realmente não fique com medo. Se você, como eu, já investia lá em 2016, 2015, mas não teve coragem de entrar em Petrobras quando a cotação chegou aos seus 5, 6 reais, e depois viu essa cotação chegando aos 30 reais agora antes da crise, ou seja, uma multiplicação de 5, 6 vezes, com certeza ficou com uma dor de corno enorme. Então agora que ela está caindo de novo, aí está na faixa dos seus 11, 13 reais, vamos ver se você vai ter medo ou se você vai dessa vez ser corajoso. Concluindo o vídeo, apesar da minha previsão de que 2020 ainda seria um ano de bull market estar completamente errada, eu ainda fielmente acredito que as ações são o melhor investimento para 2020. Na verdade agora ficaram ainda melhores porque você, como eu já disse, tem chance de comprar excelentes empresas por um preço muito abaixo do que elas valem. Quando se recuperar, vai ser só felicidade. Você não vai se arrepender. E era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Ficou um vídeo bem mais longo, mas eu quis realmente fazer um overview, dar um panorama geral para você da situação que a gente está enfrentando, aonde isso pode chegar, realmente se tornar uma recessão, né? Aí o buraco fica um pouco mais embaixo, na verdade bem mais embaixo, mas que mesmo assim você não deve ter medo. É um momento sim para você estudar e investir no mercado de ações. Se você chegou até aqui, comente aqui embaixo, fala hashtag eu cheguei. Também não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações. Me acompanhe também lá no Instagram, através do @LucasHMaurício. Eu estou fazendo stories diariamente, explicando o que está acontecendo com a bolsa. Lá você também pode ter um contato um pouco mais pessoal, um pouco mais direto comigo. Bom, te aguardo por lá. Um abraço e até o próximo vídeo.